Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Rapaz, que isso. Bom, se você clicou nesse vídeo, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Quem clicou nesse vídeo, quem tá assistindo esse vídeo, você realmente é um tricolor absurdo, um cara que ama realmente o Fluminense, um cara que realmente dedica a tua vida ao Fluminense. Então, particularmente você que clicou nesse vídeo, eu acredito que você tá com os mesmos sentimentos que o meu, né? Porque vamos ser honestos, depois de uma partida vergonhosa, de uma atuação ridícula, como a gente viu na de hoje, ter alguém assistindo esse vídeo aqui precisa ser valorizado. Então, antes de começar falando sobre tudo que eu vi dessa partida e da derrota do Fluminense para o Ceará, eu preciso enaltecer você, torcedor. Você que não deixa a peteca cair. Você que, independente dos momentos, você tá sempre aqui, você tá sempre acompanhando, você tá sempre querendo saber sobre o Fluminense. Então, eu posso te dizer, você não é normal, tá? No sentido de não ser maioria, mas eu gosto desse teu sentimento. Que esse teu sentimento que eu acredito que vai levar a gente para algum lugar. Então eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir o que eu tenho para dizer nesse vídeo, eu acredito que são pessoas que têm um interesse maior no futuro do Fluminense, ou um interesse maior no Fluminense. Por que eu estou falando aqui? Porque eu vou entrar em temas polêmicos aqui nesse vídeo. Temas que eu particularmente sempre fujo, mas hoje não vai ter jeito. Nós precisamos falar do que foi feito e de como esse elenco do Fluminense foi montado, para que no dia de hoje, no dia 2 de novembro, a gente tenha ali uma atuação ridícula, uma das piores do ano e uma vergonha. Tá? Foi o que a gente passou. Então, para você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você vai concordar comigo e vai entender o porquê eu estou dizendo isso aqui, né? Mas vamos lá, galera. Hoje o Fluminense ele perdeu para o Ceará. Eu comentei com vocês que seria um jogo muito difícil. Uma coisa que eu queria trazer e comentar a gente já tinha alertado que a chance do Fluminense nesse jogo aqui era horrível. Por quê? Porque o Fluminense perdeu o Lúcio Acosta. Só o Lúcio Acosta já é motivo para a gente ficar desesperado, né? E se não fosse só ele, o Fluminense ainda perdeu o Thiago Silva, que é quem comanda a zaga do Fluminense, e perdeu o Samuel Xavier, que comanda a lateral. Então, assim, a gente perdeu os 3 melhores jogadores do Fluminense. O Fluminense hoje tem os seus melhores jogadores. Quais são os melhores jogadores do Fluminense hoje? Pô, Samuel Xavier, quem mais rende, Lúcio Costa, Thiago Silva, né? E poucos outros. O restante é um catado muito grande. A gente tem o Hércules também, né, no meio de campo, que também joga muito bem. A gente tem o Martinelli, que também joga muito bem. Mas estou dizendo, no geral, quando não se tem esses principais nomes, o Fluminense cai muito de rendimento. Só que assim, eu vou dizer uma coisa. A gente tá acostumado já com o que o Fluminense vem fazendo durante a temporada. E durante toda a temporada o que a gente vê Fluminense joga até os 70 minutos, né? Até os 20, 25 minutos do segundo tempo. Depois daquele tempo, entra o banco. E quando entra o banco, acaba o Fluminense, né? Entra o Lima no lugar do Lúcio, horrível. Aí entra os pontas, Keno, Soteldo, horríveis, e não funciona. Aí é tudo horrível. Mexeu no banco, é tudo horrível. Só que hoje a gente viu essa extensão. Desde o primeiro minuto, nós vimos o pior que o Fluminense tem. Tá? Então, a verdade é essa. Nós estamos vendo o pior que o Fluminense tem. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Um time do tamanho do Fluminense, um time que ganhou muito dinheiro, o time que foi semifinalista de uma Copa do Mundo de Clubes, o time que fez tanta coisa, o que explica o Fluminense ter tantos jogadores medíocres no seu elenco? O que explica o Fluminense ter uma montagem de elenco tão horrível, uma montagem de elenco tão podre? O que explica isso? Será que o futebol do Fluminense ele é montado sem ter ninguém pensando no futebol do Fluminense? E aqui é o ponto que eu queria tocar com vocês. Meus queridos, meus amigos, vamos de uma vez por todas não tentar tirar da política, tirar a politicagem. Thiago aqui não está apoiando, nós não estamos apoiando nenhum candidato nessas eleições. Por quê? Porque eu quero que você acredite quando eu falo para você que o Fluminense hoje existe uma centralização que não faz bem para o Fluminense.
Thiago, me explica. Vamos lá. Se eu chegar hoje e falar, o Fluminense precisa mudar, quem pensa o futebol do Fluminense? Quem pensa o futebol do Fluminense precisa mudar. Porque essa filosofia que nós temos já não está levando o Fluminense a lugar nenhum. E que filosofia é essa? A filosofia da gratidão. É a filosofia que você renova o contrato do jogador, mesmo se o jogador não estiver atuando nada. Até porque é mais importante os laços de amizade que você tem com o jogador do que o que ele apresenta dentro de campo. Essa é uma das filosofias que está dentro do Fluminense hoje. Então, se eu pedir para você, vamos cobrar a saída do diretor de futebol, do responsável do planejamento do futebol do Fluminense. E sabe quem é essa pessoa? Então, é a mesma pessoa que foi eleita por vocês. É a mesma pessoa que recebeu os votos do sócio torcedor. Então eu me sinto com muita dificuldade de falar, cara, a gente precisa mudar quem pensa o futebol do Fluminense. Mas o Fluminense hoje está centralizado dentro de uma pessoa. Hoje quem faz tudo no Fluminense é o Mário Bittencourt. É claro que ele vai falar, não sou eu não. Tem o Ricardo na frente do scout, tem o Angione no futebol, tem não sei quem. Não, mas no fim a gente sabe que tudo é ele. Mas no fim a gente sabe que a caneta é na mão dele. É claro, porque ele é o presidente, eu entendo tudo isso. Mas eu quero te dizer, por que o Fluminense não tem uma divisão interessante para que a gente fale agora, vamos mudar o rumo de quem tá pensando o futebol do Fluminense, mas não tem, porque quem teria que mudar o rumo, então a gente tem que pedir um outro presidente, e nós vamos ter nessas eleições. Mário não pode se reeleger, mas uma coisa que eu digo para vocês é, Matheus Montenegro vencendo, o Mário continua no futebol, aí eu acredito que a gente vai ter essa famosa, e Mário, já se prepare, tá? Se caso o Matheus Montenegro seja eleito, e você no futebol está fazendo um péssimo trabalho, eu vou ser o primeiro a pedir a sua retirada. Só para deixar muito claro, porque eu aqui não apoio o Mário Bittencourt, eu não apoio o Matheus Montenegro, eu não apoio o Ademar Arraes, eu não apoio o Luiz Monteagudo, eu não apoio, sei lá, Ricardo Maziella, que tirou a sua candidatura. Não, aqui eu penso no Fluminense. Só que a grande questão é, hoje quem pensa o futebol do Fluminense está pensando de forma errada. Vários jogadores aqui não tem bola para jogar no Fluminense, gente. Gente, pelo amor de Deus, olha só, se a gente pegar a escalação de hoje, a gente tem quem aqui, ó, só pra você ver, aqui do lado. A gente tem Canóbio e Serna, na minha opinião, seriam ótimos reservas, seriam bons jogadores pra você ter na reserva, que tem poder físico e tal, mas não são jogadores que têm aquela qualidade pra ser um titular de um Fluminense, rapaz. Que isso? Gente, eu sou do time da máquina, sabe? Não dá pra aturar qualquer coisa. Aí beleza, a gente tem aqui Serna e Canóbio. A gente tem JK. JK também é um excelente reserva. Um cara que entraria no segundo tempo, mas não é jogador para ser o centroavante mesmo, camisa 9, o brabudo. Não é. Lima, na minha opinião, não é nem jogador para Fluminense. Hércules e Martinelli são bons nomes, isso aqui é inegável. Hércules foi uma contratação dessa gestão, tá certo. Agora, olha as laterais do Fluminense. René. Pô, irmão, não existe. Como que um jogador que não serve pro Inter vai servir pra gente? Aí tem o Guga. O Guga não faz nada. O que o Guga faz? O Guga não ataca, o Guga não defende. O Guga faz o quê? Então ele tá no esporte errado. Era pra ele estar no tênis. Não no Fluminense, pô. Aí, o que a direção fez? Como gratidão, deu um contrato de 4 anos pro Guga. Você entende? Quem pensa o futebol do Fluminense hoje está pensando errado. Inácio não é jogador para Fluminense. Freitas não é jogador para Fluminense. Fábio é um dos únicos aí que a gente sabe que é um goleirão de um nível muito alto. Mas também a idade está chegando. E depois do Fábio, quem tem aí? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Hoje o Fluminense jogou horrível. Hoje teve expulsão. Hoje teve de tudo. Mas o Fluminense hoje jogou muito mal. O Fluminense hoje não representou essas cores aqui. Parecia qualquer time, mais ou menos. E a gente precisa acordar para a nossa vida. Porque os rivais, eles estão com outra pegada, outro nível de futebol. Até o Vasco. Até o Vasco, que é o nosso adversário da Copa do Brasil, hoje joga muito mais bola que o Fluminense. E quando joga fora de casa, não faz igual o Fluminense faz. Que se esconde, que é omisso. Vai pra cima, joga. Então, assim,
Nós precisamos de mudanças, meus amigos. Nós precisamos mudar quem pensa o futebol do Fluminense. Porque se a gente continuar com esse pensamento de gratidão, gratidão, engraçado, né? Quando eu falo isso, eu tenho certeza que alguém que não tá entendendo o que eu tô falando vai falar: peraí, Thiago é contra a gratidão, mas a gratidão é um sentimento nobre. A gratidão é uma atitude tão boa, tão bonita, e eu acho também. Só que no futebol, a gratidão ela tem que ser segundo plano. Atualmente, a direção de Mário Bittencourt e a galera, eles colocam a gratidão em primeiro lugar. Então, assim, primeiro eu sou grato. Exemplo, o Guga não tá jogando muito bem. Pô, mas o Guga, pô, que legal. O Guga tava aqui quando o Fluminense foi campeão. Não, ele era titular? Não era titular não. Ele era reserva. Mas ele tava aqui. O que a gente faz então? Então vamos renovar o contrato com ele mais 4 anos. Peraí, mas tem um menino, o Júlio Fidelis, que tá jogando pra caramba e ele já jogou no profissional e correspondeu. Não seria maneiro a gente dar ideia pra esse menino e deixar o Guga terminar o seu contrato? Não. Porque aqui, primeiro vem a gratidão. Tu entende? Então você tá prejudicando o Fluminense. Porque o Júlio Fidelis, que é da base, que poderia ter acesso a esse time e ter mais minutos, hoje poderia ter sido o Júlio. Mas não, foi o Guga. Porque agora vai ter que ser o Guga. Porque o Guga tem um contrato de 4 anos. Então, assim, a gente tem que ver isso, cara. Porque quem pensa o futebol do Fluminense hoje é muito limitado. E por que isso existe, tá? Porque a gente tem o Mário, ele escolheu um jeito de gerir bem diferente, né? Ele preferiu ser amigo do jogador. Ele preferiu estar no vestiário. Ele preferiu fazer manifestações no vestiário, na hora da oração dos jogadores, ele tá lá. E ele preferiu ser esse cara que se coloca do mesmo nível que o jogador. E isso, o que acontece? Ele acaba tendo empatia, né? Porque nós somos seres sociáveis. Então, quando você convive com uma pessoa, você acaba gostando das pessoas. E ele começou a criar laços com os jogadores. Aí o que acontece? O Fluminense acaba ficando escravos dos laços do presidente com o jogador, independente do que o jogador faz dentro de campo. E é aqui que é o problema, porque nós não temos nunca uma voz forte acima dos jogadores, porque ele se igualou aos jogadores e virou amigo deles. Aí o que acontece? Acontece isso. A gente começa a ver jogadores definhando em campo, né, jogadores que não conseguem mais atuar, mas eles são mantidos porque ele tem esse laço, né? Então, assim, a pergunta que eu quero fazer, que não quer calar, o que é mais importante? O laço com os jogadores, os amigos que a gente constrói no caminho, ou um Fluminense de alto desempenho dentro de campo? O que é mais importante? A gente precisa fazer essa escolha. E aqui não é um... Sabe? Eu sei que essa época de política é complicada, aí agora, depois eu recebo mensagem do pessoal do Mário, pô, tu tá falando aquilo, parece que você não sei o quê. Não é isso. Eu falo o que eu vejo. Eu posso estar errado. Mas enquanto nós não mudarmos o jeito de fazer o futebol, nós vamos continuar pra trás. E hoje em dia a gente já tá ficando pra trás do Vasco. Isso é muito perigoso, gente. Pelo amor de Deus. Então é isso. Infelizmente o Fluminense perde, joga muito mal, mas com essas peças aí, é o que tem pra hoje. Se inscreva, deixa aquele like pra ajudar o seu amigão. Amanhã a gente volta com mais reflexões aí desse time do Fluminense que tá bem complicado, cara. Bem complicado mesmo. Sem falar que o Bahia ganhou. Amanhã eu trago a tabela. Hoje é mais desse desabafo. O que é mais importante, gente? É o Fluminense ou são os laços com os jogadores? Beijo, gente. Valeu. Saudações colores.